Pensa numa cena bem diferente. Um jardim japonês super tranquilo e lá, à beira de um lago, dois mestres, Josei Toda e seu discípulo, Daisaku Ikeda, estão batendo um papo sobre a realidade nua e crua da estratégia de negócios. E o caso que eles estão usando para estudar? Um clube de futebol aqui do Brasil, o Fluminense. Pode até parecer meio aleatório, né? Mas é justamente nessa conversa que se esconde um segredo para uma estratégia bilionária. Bora desvendar isso juntos? Então, é daqui que a gente parte. Essa frase do Toda é o nosso mapa. Ela define o tema principal de tudo, a habilidade de separar o que de fato importa, o que ele chama de sinal, daquilo que só serve para distrair, que é o ruído. Olha, nos negócios, na vida, dominar essa arte é o que separa o sucesso do fracasso. Simples assim. Sabe, para esses mestres, vitória não acontece por acaso, de jeito nenhum. É sempre o resultado de uma visão muito clara, de uma análise super rigorosa. O exemplo do Fluminense, na verdade, nem é tanto sobre futebol, é sobre como aplicar esse princípio na prática. Muita gente só viu o brilho do momento, né? A campanha no Mundial de Clubes, mas a visão estratégica de verdade enxergava a estrutura por trás de tudo aquilo. E como é que eles fizeram isso? Usando uma ferramenta que o Ikeda chama de funil da relevância. E essa é uma ideia, nossa, muito poderosa. Em vez de se deixar levar pela glória que passa, a análise se concentrou naqueles pilares que mudam de verdade o valor do clube no longo prazo. O ponto aqui é não se distrair com o que é acessório, é focar na essência do valor. Ok, então vamos para a parte prática, para a análise do clube em si. E é aqui que a gente vê que os verdadeiros mestres são brutalmente honestos. Eles não ficam só celebrando os pontos fortes, não. Eles têm a coragem de olhar de frente para as próprias fraquezas. E esse é um passo fundamental. Essa frase vira o jogo sobre o que a gente pensa que é fraqueza, né? Admitir a realidade financeira, por mais difícil que ela seja, não é um sinal de derrota. Muito pelo contrário, é o primeiro e mais corajoso passo para construir um valor que seja real, que seja duradouro. É o ponto de partida para qualquer estratégia que queira ser vitoriosa. E essa honestidade toda se materializa aqui, nesse quadro, nas forças. Olha só, o contrato de longo prazo com o Maracanã. Isso não é só um estádio, gente. Isso é poder de barganha. É garantir um palco icônico e uma fonte de receita estável. Já nas fraquezas, tá lá, a admissão da dívida. Nas oportunidades, a sacada de usar a vitrine do Mundial para levar a marca para o mundo. É transformar o veneno em remédio. E nas ameaças, a consciência de que, olha, a gente precisa estar pronto para as tempestades que não dá para controlar. 700 milhões de reais. É um número que pesa, né? É uma âncora. Mas, como a gente viu, a estratégia vitoriosa não finge que esse peso não existe. Pelo contrário, ela começa por reconhecer esse número, por encarar ele sem medo. Este é o ponto de partida crítico. Qualquer plano que ignorasse isso seria só ruído, uma fantasia. E agora a gente entra na parte mais profunda, talvez a mais genial dessa análise toda. Aquele valor que não aparece no balanço, sabe? O ativo que está escondido. Para explicar isso, o Toda usa uma metáfora belíssima, a de uma jovem cerejeira. Olha que comparação perfeita. O custo do dia a dia da base de xerém é, no papel, mínimo. É o cuidado do jardineiro. Mas o valor de mercado real, o valor intangível daquilo, é imenso. Ele simplesmente explode quando essa academia produz talentos de nível mundial. É uma virada de chave sobre onde o valor realmente mora. E essa frase, ela resume tudo, né? A lição da cerejeira. O foco muda completamente. Sai da aquisição e vai para a criação. A capacidade de gerar valor a partir do nada, de cultivar talento dentro de casa. Esse é o ativo mais poderoso que qualquer organização pode ter. É a diferença entre ser um consumidor de valor e um produtor de valor. Beleza, então, qual é a conclusão final dessa história toda? O que o investidor estaria comprando de verdade ao colocar dinheiro no clube? A resposta revela a grande sacada de toda a estratégia. Não é só um time de futebol, não. É algo muito, mas muito mais valioso e sustentável. E tá aqui, o pulo do gato, o momento ahá. A compra não é do produto final, que é o time em campo. A compra é da patente, do sistema, da tecnologia por trás da criação de talentos. É a aquisição de um motor que se autossustenta na produção de valor. Quem tem a fábrica controla o futuro. O Ikeda chama isso de lucro limpo. E a lógica é impecável. Pensa bem, quando se desenvolve um talento dentro de casa, não tem custo de compra, certo?
Então, quando esse talento é vendido, o lucro é praticamente de 100%. O maior investimento que um líder pode fazer é na formação de pessoas, porque elas são o seguro de receita para o futuro. Tá, mas como se faz essa transição na prática? A lição final dos mestres mostra o caminho para transformar qualquer negócio numa plataforma de valor. Precisa ter disciplina para acertar as contas com o passado, precisa ter criatividade para construir o futuro, precisa de sinergia usando os pontos fortes para superar os fracos e tudo isso com um propósito maior, ser uma verdadeira fonte de valor para o mundo. E a gente termina com uma pergunta para todo mundo pensar. Essa análise, que usou um clube de futebol como exemplo, nos dá um modelo muito poderoso. Então, vale a reflexão. No nosso próprio negócio, na nossa carreira ou até na nossa vida, qual é o nosso ativo intangível? Qual é a nossa capacidade única de criar valor do zero? Em outras palavras, qual é a nossa fábrica de talentos?